Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Davi Andrade, da UFMA, do Projeto de Profissionalização da Hospitalidade. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula, né, do nosso minicurso. Vamos falar sobre hospitalidade como diferencial no atendimento. Como vocês viram no vídeo de apresentação, é o nosso tema principal, né, de atuação no projeto, é falar da hospitalidade, é compartilhar conhecimento sobre a hospitalidade. Então, a gente trabalha com hospitalidade nos cursos de hotelaria e de turismo da UFMA, nas aulas, nos projetos de extensão, de pesquisa, e hoje a gente vai ter a nossa primeira aula, né, muito do que eu vou falar aqui com vocês, a gente estuda na graduação em hotelaria, na graduação em turismo, e aqui a gente quer compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento, certo? Então, pessoal, o que é hospitalidade? Né? Se a gente estivesse numa sala presencial, numa aula presencial, eu perguntaria isso para vocês. O que vocês entendem por hospitalidade? Aí, provavelmente, cada pessoa, né, diria uma coisa. A hospitalidade é atender bem, a hospitalidade é acolher, a hospitalidade é receber bem os outros. E aí a gente também pode conversar, discutir se nós somos hospitaleiros, no Brasil, se nós somos hospitaleiros, aqui no Maranhão, em São Luís, se nós somos hospitaleiros. Então, aqui tem, né, várias palavras que estão relacionadas com hospitalidade. Então, a gente vê que a hospitalidade ela está relacionada com o encontro, né, entre pessoas, está relacionada com o abraço, com o sorriso. O sorriso é muito importante para a hospitalidade, mesmo nesses tempos em que a gente está utilizando máscara, onde se você sorrir, o outro não vai perceber, mas até o olhar muda quando você sorri, o tom de voz muda, se você fala com alegria, sorrindo, seu tom de voz é um, o ritmo da sua voz é um. Então, hospitalidade também tem a ver com o outro, no caso, outra pessoa. Hospitalidade tem a ver com amizade, com servir, né? E aí servir, tanto no servir profissional, como no servir ao que a pessoa precisa, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, na rua, na vizinhança. Então, você servir no sentido de eu vou ajudar essa pessoa quando ela precisar de mim. Hospitalidade tem muito a ver com relacionamento. A gente vai falar que, inclusive, a hospitalidade permite que relacionamentos nasçam, né, se criem, se fortaleçam, e as pessoas criem laços entre si, né, os laços aí, provavelmente o laço de amizade, né, o laço de um bom ambiente de trabalho. Então, a hospitalidade tem a ver com acolhimento e com gentileza, né, claro que aqui eu só fiz uma introdução, um resumo do que a gente entende aí por hospitalidade, mas a gente começa falando, pessoal, sobre isso. O que é essa hospitalidade que a gente entende, eu entendo, né, que ela pode ser um aspecto, pode ser um atributo, uma característica, né, pode ser uma prática importante na vida das pessoas, e aí a gente entende na vida das pessoas no dia a dia, né, no nosso dia a dia, seja como você recebe um amigo em casa, você recebe um familiar, quando você encontra alguém na rua que vem lhe pedir uma informação, seja no nosso dia a dia do trabalho. E aqui a gente vai começar falando hoje, né, sobre a importância dessa hospitalidade e por que e como a hospitalidade pode ser considerada um diferencial no atendimento. Primeiramente, é para a gente entender o que é essa hospitalidade que a gente fala. E aí eu fui buscar, pessoal, as definições mesmo da etimologia, da origem, do significado da palavra. E, claro, já trazendo aqui um pouco dessa diferença entre hospitalidade e atendimento. Então, hospitalidade vem do latim hospitalitas, né, e hospitalitatis, que seria hospitalidade e hospitaleiro. Então, hospitalidade é o ato de acolher, de hospedar, é a qualidade do hospitaleiro. Então, está relacionado com a boa acolhida, com a recepção, com um tratamento afável, cortês, com a amabilidade, com a gentileza. E o atendimento, gente? Atender é a mesma coisa que ser hospitaleiro. A gente vai falar bastante disso na aula hoje. No final, vou trazer alguns exemplos. Mas se a gente vê, ó, na definição mesmo do que é atendimento,
com o que a gente tem no dicionário. Né? Atendimento é dar ou prestar atenção a alguém, escutar, ouvir, estar atento, observar, servir, vender, servir à mesa em bares, restaurantes, etc. Então, a gente percebe que hospitalidade, né, desde a definição, a gente percebe que a hospitalidade é um pouco mais complexo, envolve outros aspectos que o atendimento não necessariamente envolve. Então, já fiquem pensando nisso, né? Em exemplos, por exemplo, de quando você vai numa loja, seja numa loja ali na Rua Grande, quando você vai numa lanchonete, num bar, num restaurante, na praia, né? Você é bem atendido? Eu até posso ser bem atendido, né? Eu tive o que eu esperava lá, mas você foi acolhido, a pessoa que lhe atendeu, ela foi gentil com você, ela foi amável, cortês, né? Você sentiu, nossa, esse pessoal realmente gosta de receber a gente aqui na loja, no restaurante, na lanchonete, enfim. A gente vai trazer outros exemplos nesse sentido para a gente pensar e entender de fato, o que é essa diferença entre ser hospitaleiro e prestar um atendimento, digamos, um atendimento padrão. Pode até ser um atendimento de qualidade, né? Mas que quando você consegue trazer hospitalidade para esse atendimento, você vai trazer um diferencial e, com certeza, os clientes vão perceber esse diferencial. Os clientes, as pessoas em geral. Ok? Então, continuando, pessoal, como a gente está na universidade, né, a gente dá muita importância ao que a gente estuda na teoria, né, o que a gente tem aí de pensamentos de outros estudiosos. Então, eu trouxe aqui somente um conceito, né, que é da professora Isabel Batista, ela é uma professora lá em Portugal, e isso ela escreveu num livro lá em 2002, que ela fala que a hospitalidade é um modo privilegiado de encontro interpessoal, marcado pela atitude de acolhimento em relação ao outro. Então, veja, primeiro a gente tem que ter um encontro interpessoal. Esse encontro vai acontecer entre duas pessoas, né? Geralmente o anfitrião e um visitante ou hóspede. E esse encontro tem que ter uma atitude de acolhimento em relação ao outro. Então, geralmente também, o anfitrião tem essa atitude de acolhimento em relação ao visitante. E claro que o visitante também tem que ter uma atitude de acolhimento, né, em relação ao anfitrião. Como é isso na prática, pessoal? Vamos ver, por exemplo, na nossa casa, né? Quando você é um anfitrião, né? Você está lá na sua casa e você convida um amigo para tomar um café. Você me convida, então, para tomar um café, já para a gente se conhecer melhor, né? Para a gente fazer aí amizade e tal, para ter uma aproximação. Então, digamos que você me convida para a sua casa, né? Davi, vem aqui em casa, tal, para a gente conversar. Eu vou na sua casa, a gente marca a hora, o dia, né? Você me convidou. E, claro, se você me convidou para ir na sua casa, você vai me oferecer um café, um cafezinho. Pode ser um cafezinho com beiju, um cafezinho com bolo de tapioca. Só o cafezinho tá ótimo, se não tiver uma água. Mas vejam, quando você convida alguém, você tem uma atitude de acolhimento. Então, se você convida alguém para ir na sua casa, se você me convidou, você vai arrumar a casa para que quando eu chegue, né, eu veja, não, a pessoa arrumou a casa, né, para me receber. Então, você vai me oferecer um lugar para sentar. Quando eu sentar, você vai me oferecer hoje em dia, quer lavar a mão? Vou logo lavar a mão. Aí você vai me oferecer um café, aceito o café, aceito demais. Pode trazer o café. Então, você tem uma atitude de acolhimento, né, em relação ao visitante. Você se preparou para receber esse visitante. Você vai me deixar à vontade, vai dizer, Davi, fique à vontade e tal. Enfim, vai me oferecer um café, vou tomar o café, vai me perguntar se eu quero mais, eu vou aceitar novamente. Então, isso é uma atitude de acolhimento. E eu, né, o visitante, em retribuição, quando eu for embora, eu vou dizer muito obrigado, adorei o café, adorei que a gente conversou, né, adorei lhe conhecer, gostei de lhe conhecer e tal. Eu vou agora convidar você para ir na minha casa. E aí, né, eu vou retribuir o convite que você me fez, lhe chamando também para vir tomar um café aqui na minha casa e tal. Eu vou fazer aquele café, né, com cuscuzinho, com tapioca, enfim. E aí a gente vai criando esse vínculo, vai criando esse laço. Eu dei um exemplo como se fosse na nossa casa, mas isso pode ser, pessoal, da mesma forma, em um bar, em um restaurante, em um hotel, em uma pousada, em uma loja, no supermercado,
em qualquer lugar, né, que você tenha duas pessoas, uma pessoa vai encontrar a outra, você pode ter ou não essa atitude de acolhimento. Quando a gente tem uma atitude de acolhimento, a gente tem a hospitalidade. Então, é nisso que a gente acredita, né, que essa atitude de acolhimento, ela vai causar um impacto positivo nesse relacionamento entre as pessoas, ok? Então, é nesse sentido que a gente vai tratar, né, que a gente vai falar hoje aqui no nosso primeiro encontro. Aqui só para reforçar, né, como eu disse, ó, essa atitude de acolhimento, ela tem que ter pelo menos duas pessoas, né? Para ter esse encontro, a gente precisa de ter duas pessoas pelo menos. Pode ter, né, um anfitrião e 10 visitantes hóspedes, mas vamos colocar o exemplo aqui como tendo essas duas pessoas. Um anfitrião, né, digamos, esse rapaz aqui vai ser o anfitrião, e a gente tem aqui uma pessoa, mulher, que representa uma hóspede. Gente, esse anfitrião é aquela pessoa que recebe, né, que está recebendo. Então, por exemplo, numa loja, o anfitrião vai ser o atendente. Numa lanchonete, num restaurante, no bar, o anfitrião é o garçom. No hotel, é o recepcionista, ou quando você vai no hospital, numa clínica, o anfitrião é o recepcionista, porque ele quem está ali para lhe receber. Ele está ali para dizer, olha, eu estou aqui para lhe receber, seja bem-vindo e que eu posso lhe ajudar. No hotel, a camareira também é anfitriã, né? Porque ela é responsável por organizar o quarto para receber o hóspede da melhor forma. Assim como a gente organiza a nossa casa, a camareira no hotel organiza o quarto do hotel, da pousada, para receber aquele visitante, aquele hóspede da melhor forma. O mensageiro do hotel, que é o funcionário que ajuda na primeira recepção do hóspede, que recebe o hóspede desde a porta, que ajuda com a bagagem, que acompanha o hóspede até o quarto, que apresenta o hotel, apresenta o quarto, como liga o ar-condicionado, como liga a televisão, se coloca à disposição se o hóspede precisar de alguma coisa. Ele é o anfitrião do hotel também. Não é só o gerente que é o anfitrião. O mensageiro, o recepcionista, a camareira, o porteiro, o garçom, todos vão ser anfitriões nesses lugares. E a gente pode ter também, pessoal, na cidade, o taxista. O taxista pode fazer o papel de anfitrião, né? Digamos que o taxista está lá no aeroporto, ou o motorista de Uber está lá no aeroporto, né? E o turista chega, o visitante chega, e aí quer saber da cidade, quer dizer, quer perguntar para o taxista o que tem para conhecer aqui em São Luís, o senhor recomenda algum lugar para ir, um restaurante bom, como é no centro histórico. Então, o taxista, o motorista de Uber, vai falar da cidade, vai apresentar a cidade, pode dizer, seja bem-vindo a São Luís, perguntar se é a primeira vez que a pessoa vem, se vem a passeio, a trabalho, recomendar um lugar bacana para ir, como ver o pôr do sol lá no Palácio dos Leões, ali no Centro Histórico, e caminhar lá no Espigão. Então, o taxista também pode ser um anfitrião. E, finalmente, eu marquei aqui o morador da cidade. Nós todos, enquanto moradores, nós podemos ser anfitriões. Nós somos anfitriões, da verdade. Quando alguém, né, um turista, um visitante, alguém de fora de São Luís, vem para São Luís, e aí a gente encontra essa pessoa, ou a gente no dia a dia, né, ao cuidar da cidade, por exemplo, a prefeitura, quando ela organiza uma praça, coloca lá, né, um espaço para acolher os visitantes, eles estão organizando a cidade para acolher da melhor forma. E a gente, como morador, a gente também pode desempenhar esse papel de anfitrião. E claro, gente, nós sabemos, tem gente que, por exemplo, você vai pedir informação a alguém lá na Rua Grande, tem gente que para, te acompanha, te leva até onde você quer ir. Olha, eu estou procurando a rua tal, vem aqui, eu vou te mostrar. Tem gente que diz logo, não sei, estou ocupado. Então, as pessoas, digamos, naturalmente, tem gente que gosta de dar mais atenção, de ser mais anfitrião, e tem pessoas que não. Para trabalhar no nosso setor de hotelaria, de hospitalidade, de bares e restaurantes, se você não gostar de ser esse anfitrião, você tem que fazer um esforço para aprender a ser anfitrião, né? Você tem que fazer cursos como esses que a gente está propondo, para dizer, mas como é que eu faço para ser anfitrião? Você pode desenvolver, você pode aprender, se você tiver vontade, né? Agora, a gente não pode dizer, não, a gente vai te obrigar a ser anfitrião, né? Ser um bom anfitrião, tu vai ser a pessoa, o melhor anfitrião, se você não tiver vontade. Então, você tem que ter vontade realmente, e a gente vai
falar, pessoal, é mais ou menos como se, né, você que está trabalhando num bar, num restaurante, numa lanchonete ou num hotel, onde você for anfitrião, você tem que realmente receber aquela pessoa com alegria, como se fosse, meu Deus, eu estava esperando essa pessoa chegar, essa pessoa é muito bem-vinda aqui no lugar, no meu trabalho, e eu vou fazer o melhor que eu puder para recebê-la. E do outro lado, a gente tem aqui, né, essa outra personagem que pode ser uma hóspede, né, pode ser uma turista, são pessoas, né, que vêm de fora para visitar aqui em São Luís, pessoas que moram fora de São Luís, e aí vai ser um hóspede no hotel, pode ser um turista que você, enquanto morador, encontra lá na Rua Grande, perdidinho ali, passeando, sem saber onde está, e aí vem te perguntar, olha, como é que eu faço para pegar um ônibus? Aí você, né, como morador, se você é um bom anfitrião, você diz, olha, vai aqui, pega ali na Deodoro, é perto, vai por aqui, que é mais seguro, é mais tranquilo e tal. Então, você vai orientar o turista. Pode ser também um cliente, né? Qualquer cliente que chega numa loja para comprar alguma coisa, chega no supermercado, e aí tem os funcionários que trabalham lá, e eles vão ser anfitrião, e o cliente vai ser, né, no papel aí de visitante, de hóspede. Então, um visitante que você recebe em casa, um amigo, um familiar, que vai na sua casa, eles assumem esse papel, né, de hóspede. Eles precisam, pessoal, essas pessoas precisam da sua atenção, precisam do seu cuidado. Eu costumo dizer nas aulas, muito, né, conversando com os alunos, que a gente reconhece bastante, principalmente nesse momento que a gente tem passado aí, que a humanidade tem passado, a gente reconhece muito a importância dos profissionais da área de saúde. Realmente a gente deve mesmo muitos agradecimentos, muitos profissionais deram a vida para cuidar das pessoas, né, principalmente nesse período, cuidam em outros períodos, principalmente agora, e a gente teve também, especialmente nesse período agora da pandemia, por exemplo, os profissionais que trabalham nos hotéis, eles também tiveram a grande responsabilidade em cuidar dessas pessoas, em cuidar, por exemplo, dos próprios profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, que não podiam ir para suas casas, e daí eles ficaram hospedados em hotel. Teve hotel que fez um preço super em conta, teve hotel que recebeu esses profissionais sem cobrar nada, até para ajudar essas pessoas para que elas não fossem para suas casas e, de repente, né, seus familiares pudessem ficar contaminados. E no dia a dia, digamos, né, fora desse contexto de pandemia, os profissionais que trabalham na hotelaria, nos restaurantes, eles têm essa responsabilidade de cuidar das pessoas que vêm até o hotel, até o restaurante. Então, imagina, pessoal, um turista que viajou, veio lá de outro país, veio do Japão, da Rússia, veio da França, veio aqui, né, de perto da Argentina, dos Estados Unidos, do Chile, veio visitar aqui São Luís do Maranhão. Muitas vezes ele não fala nem a nossa língua, né, fala a língua dele, chega aqui, não, o pessoal vai entender, a gente faz mímica, conversa, tal. Então, eles precisam do cuidado e precisam da atenção desses profissionais. De quem trabalha no hotel, eles precisam que, quando ele chegue lá, ele encontre um quarto limpo, um quarto confortável, que o hotel seja seguro, que seja um lugar para ele chegar, dormir tranquilamente, sabendo que ninguém vai mexer nas coisas dele, no dinheiro dele, nos documentos, na mala dele. Ele precisa, né, que na cidade ele tenha lugares para conhecer, que tenha segurança na cidade. Quando ele for no restaurante, ele vai precisar se alimentar, todo mundo precisa se alimentar. Se ele não tem casa aqui em São Luís, ele vai procurar um restaurante, uma lanchonete para comer, vai lá num bar na praia. Então, ele precisa que a comida seja preparada com todo o cuidado, com toda a higiene, para que ele não venha passar mal depois de consumir aquele alimento. Então, vejam, esses profissionais, eles têm, né, a responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Eu falei de turista, mas não só turista, a gente mesmo, a gente como morador, quando a gente vai numa barraca de praia, né, vai comer um lanche na tia do lanche, que faz lá a mesinha do lanche e tal, que compra um sorvete do sorveteiro na rua, né, você está ali, você confia que aquela pessoa preparou aquele alimento, aquela comida da forma correta. Ninguém quer comer alguma coisa para depois passar mal. Então, aqui eu reforço, gente, a importância desses profissionais, né, no cuidado das pessoas, dos profissionais que a gente chama profissionais da hospitalidade.
que trabalham com o acolhimento em receber as pessoas. Então, de bar, restaurante, lanchonete, nos hotéis, nas pousadas, nos shows, por exemplo, onde você for ter, né, lugar onde você vai acolher alguém, em eventos sociais, como casamentos, você está atuando como um profissional da hospitalidade, certo? E aqui, gente, nós temos algumas imagens, né, que a gente tem papéis semelhantes com algumas diferenças especificamente. Por exemplo, aqui nessa foto 1, deixa eu colocar aqui para aumentar, para ficar melhor. O que a gente tem aqui, pessoal, nessa foto 1, digamos, se a gente procurar aqueles personagens, aquelas personagens, o anfitrião, né, e um hóspede convidado, provavelmente a gente pode dizer aqui, ó, que esse rapaz aqui de camisa azul é o anfitrião. Veja, ele está servindo alguma coisa aqui no prato. E aqui a gente tem essa moça que também está com a luva, né, pegando a comida, trazendo a comida. Essa moça provavelmente também ela é anfitriã, ou está fazendo o papel de anfitrião. E aqui a gente tem os convidados, os visitantes, né? Essa moça aqui está com prato, o rapaz está servindo, aqui também outras pessoas. E a gente vê que aqui provavelmente é um ambiente de casa, é um ambiente doméstico, né? Pela arrumação, pela distribuição das coisas, o espaço, a gente vê que provavelmente aí é numa sala de jantar, amigos, recebendo familiares em casa. Então, aqui a gente observa o que a gente chama de hospitalidade doméstica, né? Que é a hospitalidade do lar das pessoas. Que a gente, como eu, né, dei o exemplo, quando você vai receber alguém em casa, então, tudo isso aqui, esses anfitriões, eles se preocuparam, foram comprar o pão, comprar o azeite, a salada, digamos que aqui vai servir, acho que um peixe, né, compraram vinho para oferecer aos convidados, enfim, eles tiveram, arrumaram a casa, né, quando você vai receber um convidado em casa, faz aquela arrumação, tem que lavar a louça, lá em minha mãe, por exemplo, troca a toalha da mesa quando vai receber uma visita em casa, então, você faz de tudo, né, para que a pessoa se sinta importante, tipo, nossa, a gente foi na casa do Davi, ele recebeu a gente super bem, ele preparou um rubacão, um baião de dois lá da Paraíba, eu sempre faço o rubacão que eu sei fazer, preparou um rubacão bem gostoso, com uma carne de sol, tal, ou então fez um café, fez um cuscuz pra gente, então, o anfitrião se preocupa em receber bem os convidados, os visitantes. Aqui é hospitalidade doméstica, certo? Hospitalidade da casa da gente. Que da mesma forma, né, algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos, algumas pessoas gostam de receber visita em casa, outras pessoas dizem, não quero ter trabalho nenhum, não quero ter que lavar uma colher, não vou estar chamando ninguém para vir na minha casa, me chama para ir na tua, mas na minha eu não vou chamar ninguém. É da característica da pessoa, certo? É melhor eu não chamar do que às vezes convidar alguém para ir na casa e aí chega lá não faz nem o café para oferecer à pessoa, não oferece uma água à pessoa, aí a gente, como diz, né, já sai falando mesmo, dizendo, poxa, foi lá na casa de fulano, não fez um café, não me ofereceu uma água, enfim. Então, né, se você quer ser um bom anfitrião, você tem que ter esse cuidado aqui que a gente está vendo que esse pessoal teve. E aqui, pessoal, que a gente tem essa foto, a gente consegue identificar também, né, aqui as personagens, o anfitrião e os convidados, digamos assim, né, os clientes. Quem é o anfitrião? Quem faz o papel do anfitrião? Esse rapaz aqui, o garçom, né, que está o quê? Servindo o prato aos clientes, que está apresentando o prato. Então, o garçom está fazendo o papel de anfitrião. E aqui a moça e o rapaz estão fazendo o papel, né, de convidados, de clientes. Convidado, mas como assim convidado? Gente, quando um bar, um restaurante, coloca uma propaganda, um outdoor na rua, uma propaganda do ônibus e diz, venha almoçar no nosso restaurante, coloca lá o prato que tem, coloca o preço e tal, ele está convidando as pessoas para ir almoçar lá. Então, quando você vai, né, você é um cliente, você sabe que você vai pagar a conta, tal, ao final, mas você também é um convidado. Você foi lá porque você viu alguma propaganda, né? Você viu alguma publicidade do restaurante te chamando para ir lá conhecer. Gente, aqui, ó, a gente vê também coisas bem semelhantes àquela hospitalidade da casa, aquela hospitalidade doméstica. Por exemplo,
Lá, os anfitriões tiveram que comprar salada, o peixe, o pão, o vinho para oferecer aos amigos. Aqui, da mesma forma, o pessoal do restaurante tem que comprar o peixe, o camarão, tem que comprar o vinho, tem que comprar a rosa para decorar a mesa, né? Tem que oferecer um uniforme bacana para o garçom, tem que ter, como a gente está vendo aqui, ser um ambiente bem aconchegante, climatizado, limpo, tudo organizado, com a louça bonita, com as taças bonitas. Então, isso tudo é o trabalho que o restaurante tem, que a equipe do restaurante faz para receber os clientes da melhor forma. Né? Porque sabe que se o cliente gostar, ficar satisfeito, ele vai falar bem do restaurante, vai recomendar o restaurante, vai voltar ao restaurante, enfim, né? O que os restaurantes querem, assim como os hotéis, as pousadas, as lanchonetes, né? Querem que o seu cliente fique satisfeito. Então, para isso tudo, eles se utilizam, né, da hospitalidade. Alguns se utilizam da hospitalidade, como a gente vai ver aqui. Né, tem restaurante que consegue, digamos, atender o cliente. Ele atende. Você chega lá, está com fome, você consegue comer uma comida e pagar a conta e ir embora. E tem restaurante que consegue acolher os clientes com hospitalidade. E aí o cliente provavelmente vai dizer: nossa, o restaurante me atendeu super bem, sempre que eu puder, né, eu vou voltar nesse restaurante, eu vou recomendar, quero comemorar meu aniversário nesse restaurante, porque eu me sinto bem aqui, eu me sinto bem recebido, eu me sinto importante, né, aquela coisa de quando você chegar, o garçom já lhe conhece, já sabe que você gosta de tal tipo de cerveja, cerveja bem gelada, traz o copo gelado. Então, isso tudo, né, atitude de hospitalidade. Essa hospitalidade, pessoal, a gente chama de hospitalidade comercial, porque ela está no ambiente do comércio. O restaurante está vendendo um serviço, ele está oferecendo um serviço e o cliente vai pagar. Então, é uma hospitalidade onde a gente tem, por exemplo, algumas obrigações do anfitrião que lá naquela hospitalidade da casa, talvez a gente não tenha. Por exemplo, se eu recebo alguém aqui em casa, digamos que eu vou, né, preparar o jantar. E aí eu fico ali, a gente vai tomando uma bebida, toma uma cerveja, um suco, tal, abre um vinho, fica conversando, e eu vou preparando a comida, né, e isso vai demorando, demorando, e de repente, digamos que a gente conversando aqui, eu botei, né, a comida, botei a torta lá no fogo, no forno, e a gente esqueceu e queimou a torta. Ou então queimou o arroz. Super fácil queimar arroz. Se você não ficar atento, o arroz logo queima. Mas aí eu vou oferecer, vou dizer: eita, gente, a gente conversando, o arroz queimou. Desculpa, gente. Aí o pessoal, né, os amigos vão dizer: ah, não tem problema, eu adoro o queimadinho do arroz. Não se preocupa, Davi, é assim mesmo. Né? Vamos, tá ótimo, vamos comer, tá uma delícia. Ninguém vai reclamar, provavelmente. Só se tiver alguém realmente muito exigente, digamos assim, né, vai dizer: nossa, eu tô deixando queimar o arroz. Isso na casa, pessoal, na casa da gente. Mas vejam, no restaurante é diferente. No restaurante, o garçom não pode trazer um arroz queimado. O garçom não pode trazer uma cerveja quente. Né? O garçom não pode o cliente chegar e a mesa está suja, oferecer uma mesa suja, oferecer... Enfim, é bem diferente da casa, né, da gente quando a gente recebe amigos, porque aí existe a preocupação do contrato. Um contrato que o cliente diz assim: olha, eu vou aí, tudo bem, eu vou gastar R$100 num jantar. Um jantar como esse, que você toma vinho e tal, logo, logo você gasta R$100 para duas pessoas jantarem aí. Mas eu espero que a comida seja uma comida gostosa, perfeita, que chegue na mesa quentinha, não pode chegar frio, que chegue com agilidade, né? Claro que você vai pedir, por exemplo, para preparar uma torta, você sabe que uma torta vai demorar algum tempo aí para ficar pronta. Você não pode esperar em 5 minutos estar sendo servido. Então, às vezes o restaurante oferece uma cortesia, um pastel, né, enquanto você está esperando e tal. Tem restaurante aqui de São Luís que oferece. O cliente chega lá, faz o pedido, o cliente vai gastar, vai com a família, vai gastar R$200. E aí, enquanto ele está esperando chegar a comida, o restaurante oferece uns pasteizinhos, né, faz aquele pastelzinho e tal, que o custo daquele pastelzinho, pessoal, digamos que é R$5. Vê o que é R$5, né, para um cliente que vai gastar 200. Então, claro, o restaurante vai colocar isso na conta, mas é na intenção de dizer: olha, enquanto você aguarda a comida, a gente não quer que você fique com fome. Você pode
e aqui experimentando, degustando esse pastelzinho e tal. Aí o cliente vai lá e pede uma cerveja para tomar com pastel, já vai gastar com a cerveja, enfim. Mas o que eu quero dizer, gente, é que, ó, no restaurante, nessa hospitalidade aqui comercial, a gente não pode ter falhas, a gente não pode ter erros. Claro que a gente é humano, a gente, né, pode cometer alguma falha, algum erro. Eu já vi em restaurante, por exemplo, coisas engraçadas, tipo o garçom vinha trazer o café para servir, né, a nossa mesa, e aí o garçom estava nervoso, acho que estava começando o trabalho, e derramou o café na mesa. Gente, claro que eu fiquei assustado, né? Estava com um convidado, um professor de São Paulo, fiquei, nossa, queimou o professor. E ainda bem que não queimou, o café caiu na mesa, tal, o professor riu, porque sabe que essas coisas podem acontecer, o garçom pediu muitas desculpas e tal, mas, enfim, pode acontecer falhas, mas a gente tem que buscar ao máximo evitar essas falhas, esses erros. Então, num restaurante, gente, não pode oferecer, né, uma comida fria, uma comida queimada. Se o cliente vê que a comida não está boa, ele pode reclamar, pode devolver o prato. Então, nesse tipo, né, de ambiente, de contexto, de relação anfitrião e cliente, convidado, a gente tem algumas exigências a mais que a gente não teria na nossa casa. E essa foto 3 aqui, como eu falei antes, né, aqui a gente tem, por exemplo, um banco numa praça. Nossa, mas o que isso tem a ver com hospitalidade? Tem a ver, pessoal, com a hospitalidade da cidade, né? Quando a cidade se preocupa de oferecer, né, espaços que tanto os moradores como os visitantes podem sentar para descansar. Então, veja, é bem diferente. Você está ali no centro histórico, você vai assistir o pôr do sol. É bem diferente você assistir o pôr do sol em pé, olhando, ou se você tivesse um banquinho desse para sentar. Um banquinho desse, você ficaria horas e horas lá contemplando o pôr do sol. Você está cansado, caminhou, subiu e desceu aquelas ruas lá da Praia Grande, aí você tem um banquinho para sentar, aí compra uma água mineral aqui do rapaz da caixinha, e aí você senta, toma sua água, descansa, contempla o pôr do sol. Então, quando a cidade oferece estruturas assim, né, espaços assim, vê um banquinho, uma coisa mais simples, ela está também se preocupando em acolher bem tanto os visitantes como os moradores, certo? Tem cidade que se preocupa com isso, tem cidade que não. Eu até vi aqui aqui no Centro Histórico, o pessoal fez uma pracinha nova, uma pracinha super bacana, Praça dos Poetas. Colocaram os banquinhos lá, tá, um banquinho bonitinho de madeira, mas o banquinho não tem onde você escorar, onde você encostar as costas. E aí você senta lá, gente, fica aquela coisa, tipo, né, nossa, tá faltando alguma coisa assim para sentar. Da mesma forma naquela praça onde tem a apresentação do Meu Boi, ali na Rua da Estrela, Nauro Machado, tem os bancos lá também, um banco de pedra, que não tem onde você encostar. Então, né, tudo bem, alguma coisa dá para sentar, mas o ideal era você ter um banquinho assim, que seria mais confortável, tanto para a gente mais jovem, como para as pessoas de mais idade, enfim. Mas aqui, então, resumindo, a gente pode dizer esses três tipos de hospitalidade. A hospitalidade doméstica, da casa da gente, a hospitalidade comercial, dos restaurantes, hotéis, bares, lanchonetes, de uma loja ali na Rua Grande, do supermercado, no banco, enfim, uma hospitalidade que, né, de certa forma, é um serviço que está sendo vendido, e a gente tem a hospitalidade da cidade, que a gente chama como hospitalidade pública, né, onde os visitantes, os moradores vão ser mais ou menos acolhidos. Certo, pessoal? E aqui um outro aspecto importante, gente, é que a hospitalidade de um povo, né, de uma sociedade, ela está muito relacionada com a sua cultura. Então, aquilo que eu falei no início, se eu perguntasse para vocês, o maranhense é hospitaleiro, o maranhense acolhe bem, pode até ser que alguém tenha tido alguma experiência. Ah, não, eu fui de um restaurante, não fui bem recebido e tal. Mas, em geral, o brasileiro da mesma forma. Em geral, o brasileiro, e aí o nordestino com mais intensidade, o maranhense também, tem na cultura isso do acolhimento, isso de receber bem, né, de você fazer o melhor que pode para receber uma pessoa. E aí é importante aqui a gente destacar, né, o que é isso, você receber bem alguém na sua casa. Então,
quando vem alguém na sua casa, por exemplo, lá na casa da minha mãe, quando vai, né, alguém da família, tal, alguém vem visitar, aí aquela festa, tem que preparar galinha caipira, tem que fazer peixe, tem que fazer macarronada, tem que fazer, né, vários pratos para dizer assim, olha, tem um monte de coisa para comer, como se a pessoa fosse, né, um rei, uma rainha que vai ter aquele banquete, peixe frito, peixe cozido, pirão de peixe, enfim, né, você faz o melhor possível para receber bem alguém na sua casa. Isso é da cultura, pessoal, né? Isso faz parte da nossa cultura. Em outras culturas, até mesmo no Brasil, né, o pessoal diz, não, né, lá no Sul, às vezes, o pessoal não é tão caloroso como no Nordeste, não tem tanto acolhimento e tal. Enfim, pode ser uma experiência ou outra que alguém teve e tal, mas isso, de fato, faz parte da cultura mesmo, né, das pessoas. Tem povos, tem lugares que são mais acolhedores, lugares que são menos acolhedores. O brasileiro, em geral, é conhecido por essa hospitalidade, por essa cultura de acolher bem, de receber bem. Só que aí, gente, a gente chega num aspecto que é interessante. É bem diferente, né, como mostrei aqui, você receber na sua casa e você receber alguém no hotel, no restaurante. Até porque, vejam, em casa, digamos, eu recebo um amigo aqui na minha casa, até recebia mais amigos aqui e tal, na época que não estava na pandemia, mas digamos que, geralmente, uma vez por mês, eu chamo os amigos aqui para tomar um café, faço tapioca, faço aquela coisa tal, isso dá trabalho, a gente sabe, depois a gente tem que lavar a louça, enfim, mas, né, você recebe aí o amigo uma vez por mês ou no fim de semana. Gente, se você trabalha em hotel, em pousada, em restaurante, em bar, você tem que receber os convidados, os hóspedes, todos os dias. E aí você imagine um hotel, por exemplo, que tem 200 quartos. A gente tem hotel aqui em São Luís que tem 200 quartos. Imagina que esse hotel nem precisa estar lotado, só precisa estar na metade, com 50% de ocupação. Vai chegar lá, né, hóspedes para ocupar 50 quartos. Aliás, hóspede para ocupar 100 quartos, ele tem 200 quartos. Se for para ficar na metade, vai vir hóspede para ocupar 100 quartos. Se ficar 2 pessoas em cada quarto, já são 200 pessoas que vão ocupar esses 100 quartos. Gente, então imagina, você vai receber esse pessoal todinho na recepção, receber da melhor forma, com acolhimento, com um sorriso, e aí, né, é bem diferente você sorrir quando recebe uma pessoa, 5 pessoas em casa, e você sorrir para 200 pessoas. Isso é cansativo, isso cansa mesmo. A gente não está querendo dizer para você, não, gente, é super fácil, é só chegar lá e receber bem. Não é isso. A gente sabe que dá trabalho, que é cansativo, né, que a empresa tem que organizar, então, em vez de ter só um recepcionista, tem que ter 2, 3 recepcionistas, né, para não ficar sobrecarregado uma pessoa. Então, da mesma forma, no café da manhã, 200 pessoas vão tomar café da manhã, entre 7 e 9, 10 horas da manhã. Então, tudo tem que estar pronto, não pode faltar café na garrafa, não pode ter o leite quente, não pode faltar o beiju, não pode faltar o cuscuz, as frutas. Então, tem que ter os funcionários para organizar isso tudo para essas 200 pessoas tomarem café da manhã. E aí é onde a gente vê, né, o desafio de se oferecer hospitalidade, um nível alto de hospitalidade nas empresas. Porque em casa, gente, você recebe 1, 2, 3 amigos. No hotel, no restaurante, numa pousada, você recebe 100 clientes todo dia, 200 clientes todo dia. Então, para fazer isso, você tem que ter realmente muita organização, muita gestão, ter treinamento com os funcionários, ter uma equipe de trabalho que trabalhe junto, em parceria, né, que um ajude o outro, e aí a gente vai conseguir, né, ter, por exemplo, esses elementos da nossa cultura que revelam a hospitalidade, como, por exemplo, para a gente, aqui no Nordeste, no Brasil, o sorriso. A gente gosta de sorrir para as pessoas. A gente, né, para receber, para fazer amizade, digamos assim, né, para dizer, eu estou feliz de ter encontrado, que bom lhe ver, tal, seja bem-vindo. Então, né, isso mostra a hospitalidade e a gente leva esses elementos da nossa cultura para essas empresas. Quando a gente tem esses traços da nossa cultura, a gente pode levar para as empresas. É importante lembrar, né, que tem que ver direito o que você pode levar, por exemplo, da sua cultura. Digamos que
Em casa, quando você recebe alguém, um amigo, né? Oi, meu amor, vem cá, me dá um beijo, me dá um cheiro, tal. Vai lá, abraça, e aí você tira a brincadeira e tal. Na empresa, no hotel, no restaurante, na lanchonete, não é assim. Você não vai, sim, você não deve, né, receber um cliente e, oi, meu amor, vem cá e abraçar, dar um beijo, um cheiro, um abraço no cliente. A menos que seja um amigo seu que foi lá, enfim, aí já é outra história. Mas, em geral, não. Mas você pode, da mesma forma, por exemplo, você pode sorrir para a pessoa, dizer seja bem-vindo, né? Muito bom receber você aqui no nosso restaurante. Então, você pode trazer esses elementos da cultura que a gente tem para o dia a dia da empresa. As empresas que conseguem fazer isso, pessoal, os profissionais que conseguem fazer isso, eles têm esse diferencial, né, como a gente está querendo mostrar aqui para vocês, e a gente vai mostrar com outros exemplos, certo? É você trazer elementos da sua cultura, que você tem a sua cultura da hospitalidade, como, digamos, aqui no Nordeste, isso do sorriso, da comunicação mesmo, de você, quando o cliente puxa assunto, você interage, você responde, você conversa, você pergunta se a pessoa gostou da comida, se quer mais alguma coisa, se você pode ajudar, você está à disposição da pessoa, você quer fazer o melhor possível para que a pessoa se sinta bem recebida naquele restaurante, naquela lanchonete, no bar, na pousada, no hotel, porque você tem a hospitalidade como um aspecto, um valor cultural e você está colocando isso em prática. Muito bem, agora a gente vai trazer alguns exemplos, né, para ver como é de fato isso, gente. Se existe diferença mesmo, o que é um atendimento padrão e o que é um atendimento com hospitalidade. Se a gente tivesse na aula presencial, eu ia perguntar para vocês, vocês foram já, quando vocês vão numa lanchonete, né, se já foram no restaurante, como foi o atendimento, como foi, vocês foram recebidos, quando você vai numa loja da Rua Grande, ou até quando você vai no supermercado, você está lá procurando um produto, você vai pedir, né, a um funcionário do supermercado, como é que ele te trata, quando você vai numa loja aqui no shopping, você está procurando alguma coisa, procura um funcionário, então, para a gente ver o que é esse atendimento, né, e aí, claro, no atendimento, a gente pode ter um atendimento bom, um atendimento normal, padrão, como eu coloquei aqui, a gente pode ter atendimento ruim, atendimento muito ruim, que a pessoa nem olha para ti quando vai falar contigo, né? Tu fala, a pessoa nem para o que está fazendo para te ouvir, então aí já é um outro extremo, um atendimento péssimo mesmo. E outro pode ter um atendimento assim que supera a tua expectativa, de tu veres assim, tu chega, tu vai de uma loja na Rua Grande, né, e a vendedora, oi, seja bem-vindo, em que posso lhe ajudar? Tô procurando um carregador de celular, deixa eu ver qual é o teu modelo de aparelho. Olha, a gente não tem esse aqui, acabou, mas aqui do lado tu vais encontrar, pode ir lá. Aí tu diz, nossa, que pessoa bacana, que moça legal, tal. Mesmo ela não tendo aqui o carregador do celular, ela indicou para comprar aqui em outra loja. Então, vê a diferença. Nesse outro caso, a gente vê que é um atendimento diferenciado. A gente chama aqui um atendimento com hospitalidade, né, que está acima daquele atendimento padrão. E aqui, pessoal, nós organizamos 2 exemplos. O que seria mais ou menos aí um atendimento padrão em um restaurante e o que seria um atendimento com hospitalidade, a gente vai mostrar em seguida, né? Aquele atendimento padrão é assim, é o básico, digamos. Eu vou no restaurante, eu estou com fome, eu quero comer uma comida, vou lá, vou comer, vou voltar para casa, vou pagar a conta, vou voltar para casa. Não teve nada de especial. Então aqui, ó, a gente fez mais ou menos um diálogo, né? Onde a gente tem o anfitrião, esse rapaz aqui, de azul, e a gente tem aqui a cliente, de laranja. Então, a falinha laranja é da cliente e a falinha azul é do anfitrião, certo? Então, aqui a gente tem, digamos, está lá no restaurante, a cliente chega e diz, boa noite, o cardápio, por favor. E aí vem o garçom, o atendente, diz, aqui está. E a cliente continua. Vou pedir a torta de camarão. Ela olhou o cardápio, né, e disse, vou pedir a torta de camarão. E ela disse, certo, a senhora gostaria de beber algo? Vê, pelo menos, né, tá chamando de senhora, tal. Depois eu vou comentar detalhes.
E aí a cliente diz, o que você sugere? Aí o garçom responde, temos suco, cerveja, vinho. Ela diz, quero uma água. Não quis nada do que ele ofereceu, quis uma água mesmo. E aí ele diz, né, vai buscar tal, traz, enfim, a água, e aí passa um tempo, ele vem com um prato e diz, com licença, senhora, o seu prato. E aí deixa lá, serve a mesa, né, digamos, a cliente foi, comeu o prato dela, jantou e tal, depois a cliente chama o garçom e diz, a conta, por favor. O garçom traz a conta, uma maquininha, né, ela paga a conta e o garçom diz obrigado, boa noite. E aí a cliente sai. Pode ter respondido de nada, boa noite. Gente, ó, vamos ver aqui. Vejam, como eu disse, é um atendimento padrão. A cliente conseguiu o que ela queria, né? Ela queria jantar, ela conseguiu jantar, comeu uma torta de camarão, pagou aqui seus R$ 50 no jantar, tomou uma água, enfim, e a gente vê, ó, as conversas são poucas, né? Até no diálogo mesmo, a gente vê que não teve muita conversa, muita interação. E aqui, ó, e a gente nem está considerando, isso é um atendimento porque está na pandemia, o garçom não falou, não. Digamos que isso é no momento normal. Gente, ó, já do começo, do início, a gente vê uma coisa que não devia ser assim, não devia ter acontecido assim. Vejam, quem falou primeiro foi a cliente que disse boa noite, o cardápio, por favor. Primeiro, o garçom não estava lá, ou se estava, não falou. Por exemplo, seja bem-vinda, eu posso acompanhá-la até uma mesa e já entregar o cardápio. Ele não fez isso. É aquele típico exemplo que você vai no restaurante, vai numa barraquinha ali na praia, vai na lanchonete, você chega lá, senta, olha para um lado e para o outro. Às vezes o garçom está ali no grupinho, olhando o WhatsApp, está conversando. Às vezes está até atendendo outra mesa, mas não se liga de quando terminar de atender, vir na tua mesa te atender. E aí o cliente tem que chamar e dizer, o cardápio, por favor. Porque, gente, se o cliente chegou lá, ele foi provavelmente para comer alguma coisa, para beber alguma coisa, né? Você, o garçom, atendente, já tem que chegar, né, e dar as boas-vindas. O ideal é que desde a porta faça isso, acompanhe até a mesa, tal, e apresentar o cardápio, oferecer o cardápio. E vejam, um outro erro aqui dessa conversa. A cliente disse: "Boa noite, o cardápio, por favor". O garçom nem respondeu, nem disse boa noite, só disse assim: "Aqui está o cardápio". Ou seja, nem o cumprimento ele fez, né, a cliente. Então, a gente vê, né, que realmente a pessoa não está muito preocupada mesmo em atender e acolher a pessoa da melhor forma. E aqui a cliente vem, né, vou pedir a torta de camarão, ele diz certo, não diz nada, gente, ó, vou pedir a torta de camarão, certo? A senhora gostaria de beber água? Bacana, tem que dizer isso mesmo. Aí ela diz, o que você sugere? Ele está dizendo, suco, cerveja, vinho. Ela não quer nenhuma água. Né? Depois ele traz o prato, entrega o prato, deixa lá o prato, a senhora vai jantar, depois ele pede a conta. Ok, gente? Então, como eu disse, é um atendimento padrão. Digamos que o garçom está lá arrumadinho, né, elegante, com uniforme. Talvez até a gente possa pensar, nossa, mas pode ser que ele já esteja cansado, né? Digamos que ele já atendeu muita gente, está trabalhando o dia todo, por isso que ele não se preocupou de dar uma boa noite, né? De se preocupar, de conversar, de explicar alguma coisa a mais. Pode ser mesmo, gente, pode ser isso. Agora, isso não deve acontecer. Tipo, o garçom, né? Claro, ele vai ficar cansado, a gente fica cansado quando está trabalhando assim no atendimento ao público. A gente já trabalhou, eu já trabalhei com os alunos na barraquinha do Arraial do Ipen. A gente chega no início da noite, no começo do Arraial do Ipen, a gente está super cheio de energia. Quando dá 2 horas da manhã, você está super cansado, mas se chega alguém na sua barraquinha, no seu restaurante, para jantar, a pessoa está com fome, passou a noite dançando lá, brincando de boi, está com fome, e aí você tem que receber da melhor forma, tá com tudo organizado, tá com a comida quente para receber, né? E aí a gente tem esses exemplos. Depois a gente vai falar mais. Realmente foi coisa bem interessante essa experiência que a gente teve. Certo, pessoal? Então esse exemplo aqui de um atendimento padrão. Aqui eu organizei mais ou menos essa mesma situação, mas um atendimento com hospitalidade. Vejam, né? Aqui a gente tem de novo o garçom de azulzinho e a gente tem a cliente aqui, que foi ao restaurante, certo? Então vejam, aqui já começa diferente.
Aqui, em vez da cliente começar pedindo o cardápio, quem primeiro fala é o garçom, que diz: boa noite, senhora, seja bem-vinda. Esta mesa está adequada? Digamos, ele está mostrando a mesa para a cliente. Temos lugar, também temos lugar ao ar livre, né? Digamos que aí está no ar-condicionado e tal, ele pode oferecer lugar ao ar livre, uma varanda, na calçada e tal. E já diz: aqui está o cardápio. Então, já acomodou a cliente numa mesa, pergunta se a mesa está boa, se ela quer outra mesa no ar livre, e já deixa o cardápio. E a cliente responde: está boa a mesa, obrigado. Você sugere algum prato? Ou seja, a cliente está com fome, gente, já quer saber o que ele sugere, né, para comer, não quer nem olhar o cardápio, já quer pedir uma sugestão. E aí o garçom vem e diz: nossa especialidade é camarão. A torta de camarão seco é bastante elogiada. Ou seja, já apresentou um prato, já disse que a torta de camarão é bem elogiada, então provavelmente ela vai gostar da torta de camarão. E aí ela prontamente diz: certo, então vou pedir a torta. Né? Então aceitou a dica aqui do garçom. E aí ele continua: a senhora deseja beber algo? Temos suco de cupuaçu, cerveja magnífica, que é feita com mandioca, e espumantes do Vale do São Francisco. Né? E aqui, digamos que ele vai continuar dizendo que tem mais de bebida. E aí a cliente diz logo: quero suco de cupuaçu. Né? Aqui ele podia ter até reforçado mais: olha, é suco da fruta, né? Suco natural e tal, temos de outras frutas, enfim. Mas aqui está o resumo. Então a cliente pediu o suco de cupuaçu. E aí passa um tempo, lá vem o garçom: com licença, senhora, a sua torta de camarão e o suco de cupuaçu da fruta. Ah, aqui ele reforçou, né, que o suco é da fruta. Bom apetite. Então, aqui, ó, além de deixar o prato, né, e o suco da cliente, ele deseja bom apetite, que você desfrute do seu prato, né, que você saboreie o seu prato. O anterior entregou o prato e saiu. E aí tá lá, a cliente está comendo, né, degustando a torta dela de camarão, tomando suco, e aí o garçom fica ali perto, fica vendo e vê que a cliente está terminando de jantar. Quando ele vê que ela termina de jantar, ele se aproxima e diz: licença, senhora, espero que tenha gostado da torta, posso lhe oferecer uma sobremesa? Né, vê, ó, posso lhe oferecer uma sobremesa? E aí ele diz: temos um creme de bacuri especial. É só coisa gostosa, né? Temos um creme de bacuri especial. E aí a cliente diz: estava ótima, né? Que ele perguntou se gostou da torta. Ela diz: estava ótima, obrigado. Pode trazer a conta, por favor. Ou seja, não vai querer sobremesa, tudo bem, não quer estar de dieta, não quer sobremesa. E aqui, né, provavelmente ele recolhe a louça, o prato, os talheres, o copo e tal, e aí traz a conta, né, a cliente vai pagar a conta, passa lá o cartão, e aí ele conclui: agradecemos sua visita e desejamos uma ótima noite. Ok? A cliente deve ter respondido, né? Obrigado, gostei, enfim. Então, pessoal, vocês vejam, claro que aqui, né, eu fiz uma situação assim resumida, mas como seria uma situação ideal, tal? A gente sabe que de repente, né? Digamos que aqui, ó, ele diz que o restaurante é especializado em camarão, oferece a torta de camarão, e aí ela diz: nossa, mas eu sou alérgica a camarão. Muita gente é alérgica a camarão. Aí a gente pode até dizer: poxa, mas o que ela foi fazer no restaurante, o restaurante especializado em camarão? Gente, ela não sabia, digamos que ela não conhecia o restaurante. Mas, claro, o restaurante vai dizer: não, senhora, nós temos outras opções, além de camarão, a gente tem uma pescada, escabeche, a gente tem um peixe pedra frita, a gente tem também, enfim, dizer o que tem de outras opções, que geralmente os restaurantes têm diversas opções. Ok, pessoal? Então, aqui a gente vê claramente, né, o que é uma preocupação de atender com hospitalidade. A gente vê, ó, o garçom falou bastante, né, digamos que aqui não está no tempo da pandemia, ou se tiver, está todo mundo usando máscara, enfim, como a gente vai falar disso durante o curso, de como deve ser a postura do garçom no restaurante, até o distanciamento que você deve manter hoje em dia, tem que se preocupar com isso, coisas que a gente não precisava se preocupar antes, agora tem que se preocupar. Por exemplo, se o cliente vem que apertar a mão do atendente, do garçom, o que é que faz? E aí, ele aperta ou não? A gente vai falar disso mais na frente, né, durante o nosso curso.
Pessoal, então, eu queria deixar esses dois exemplos como, né, o que é a diferença de um atendimento com hospitalidade e um atendimento padrão, digamos, um atendimento básico. Eu imagino que vocês, né, percebem que esse segundo atendimento aqui, o garçom teve mais preocupação em atender melhor, em receber melhor a cliente. E aqui, gente, eu vou trazer alguns comentários breves, né, de como ser hospitaleiro, então, na pousada, no hotel. Aquele exemplo a gente fez de restaurante, aqui, como você ser hospitaleiro na pousada ou no hotel. A gente tem em alguns momentos importantes onde você pode, né, demonstrar mais essa hospitalidade. Então, por exemplo, numa pousada ou no hotel, quando o hóspede ou turista chega, né, a primeira vez que ele está chegando para fazer o check-in, chega de viagem, está cansado e tal, então é um momento especial que você pode recebê-lo, você pode se esforçar para recebê-lo da melhor forma. E aí a gente vai ver também durante o curso como fazer isso, como receber da melhor forma. Da mesma situação, né? O hóspede está lá, já fez o check-in, já está no quarto, mas enquanto ele está no hotel, né, na estada dele, você também tem que se esforçá-lo para receber ou para que ele tenha uma estada super agradável, para que ele se sinta realmente assim, nossa, eu estou pagando aqui, gente, aqui em São Luís a gente tem hotel que cobra R$ 500 por dia. Tem um hotel aqui, né, a gente vai ver exemplos, que agora para o fim do ano cobra R$ 700 por dia para o hóspede ficar, um quarto, vista para o mar e tal. Gente, para você pagar R$ 600 por dia, você quer realmente, né, que tudo seja perfeito, que realmente vale esse preço que você está pagando. E mesmo se você está pagando R$ 50 por dia, né, você espera que vale a pena aqueles R$ 50 que você está pagando. Não importa se é 700, se é R$ 50, é claro que você sabe que numa pousada que você paga R$ 50, você não pode exigir a mesma coisa de um hotel que você paga 200, 300, R$ 600, mas você precisa de um nível de qualidade, né? Você quer um quarto limpo, uma cama com lençol limpo, enfim, a gente vai falar bastante disso. E um outro momento seria aqui na despedida, quando o hóspede vai sair do hotel, né, vai embora, vai para sua casa. Então é um momento importante também que você pode praticar essa hospitalidade e a gente, né, quer que vocês comecem a pensar como eu poderia praticar essa hospitalidade, certo? E aí, ó, os espaços, a infraestrutura também são importantes. Então, uma cama confortável, é difícil o hóspede ficar bem se você tem lá na sua cama, na cama do hotel, um colchão já daqueles que, né, tá super fininho já, ou então um colchão que a mola já tá saindo para fora. Isso não vai ser confortável. Então, um hotel que tem uma sinalização adequada, mostrando onde é para ir para a piscina, né, onde é, por exemplo, para ir para o restaurante, para o café. Então, isso também é hospitalidade e acessibilidade, que ele consiga chegar fácil no hotel, né, que, por exemplo, tenha lá uma sinalização de onde é um ponto de ônibus, como ele faz para pegar um táxi, né, o pessoal pode pedir um táxi, um Uber e tal, ou então dentro do hotel mesmo, que seja tranquilo para caminhar, não tenha degrau sem sinalização, enfim. Isso tudo, né, você vai poder ser mais hospitaleiro com o seu hóspede. E da mesma forma, num restaurante, num bar, numa lanchonete, né, tem também esse momento, né, aquele momento, esses momentos de encontro. Então, quando o cliente chega no seu restaurante, aqui o cliente pode ser um turista ou um morador, pessoal. Antes, a gente escutava muito que alguns restaurantes diferenciavam, tipo, discriminavam. Quando era um turista, tratava super bem. Eita, um turista estrangeiro ganha em dólar, vai gastar muito. Um morador não dava muita atenção. Ainda bem que isso acho que já está sendo superado, os restaurantes viram que isso não é correto, não está certo, não é bom para o restaurante, não é bom para ninguém. A gente raramente vê histórias ainda assim. Tinha também de restaurante, quando eu via que era turista, entregava um cardápio com preço 2, 3 vezes mais caro do que quando era para um morador. Nada disso está correto. Mas a chegada do cliente é um momento importante, é um momento de encontro. Então, você tem, né, você pode aqui ter uma atitude para recebê-lo bem desde a chegada, para ele perceber, né, que você se esforça para recebê-lo desde a chegada. E também, enquanto ele está lá, o que você vai oferecer de alimento, de comida, de bebida, né, que seja
um alimento saboroso, gostoso, um camarão fresco, um peixe fresco, né, uma comida de qualidade, uma salada de qualidade, tudo, né, um ambiente, como a gente vai ver aqui também, confortável, uma bebida, uma cerveja, gente, tem que estar bem gelada, né, um vinho tem que estar na temperatura correta, um suco, pergunta logo se a pessoa quer com açúcar, sem açúcar, com leite, sem leite, então, ter esse cuidado com que você vai oferecer à pessoa. E da mesma forma, na despedida, gente, quando o cliente vai sair, às vezes eu percebo que em restaurante, principalmente, né, aquela história do garçom trazer a conta, fazer aquela brincadinha, eita, agora é a facada. Não dá, gente. O cliente, o ideal é que ele pague a conta e diga, nossa, só deu isso, eu fui tão bem atendido aqui, eu comi tão bem, eu bebi tão bem, que esse preço para mim está ótimo, está justo, eu estou pagando um preço justo. Né? Você sabe que se você vai comer um camarão, vai comer um peixe fresco, você vai pagar um preço mais caro, porque são comidas, são alimentos que são mais caros. Você vai tomar um vinho, né, é mais caro também. Então, se você oferece um serviço, uma comida de qualidade, o cliente vai considerar aquele preço justo. E aqui vai entrar, gente, o atendimento, né? A hospitalidade vai ser, assim, o super diferencial. Tipo, você pode ter, né, a comida mais gostosa, a bebida na temperatura correta, tudo gostoso, tudo climatizado, tudo com sofá para sentar, né, tudo confortável. Mas se o atendimento não for um atendimento muito bom, o cliente vai dizer, nossa, o restaurante, a estrutura é bacana, mas o atendente, a garçonete, o garçom, vê que mal fala com a gente, chega, solta lá o cardápio, né, chega, traz o prato, chega, não fala nada, enfim, as pessoas, os clientes percebem bastante isso. E especialmente quando é turista, então, o turista tem isso, gente, que é uma pessoa sai lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo, sai da Europa para cá, quer vir, quer conhecer, gente, mas como é que o povo daqui fala? Diz que no Maranhão o pessoal fala, né, um sotaque, um português diferente e tal. É verdade, cada região fala de um jeito, então as pessoas querem ouvir, querem conversar com as pessoas, né, para ter essa interação. Então, da mesma forma, nos espaços, ter o conforto da infraestrutura. Hoje, por exemplo, uma coisa que foi super importante nessa pandemia, os restaurantes todos agora oferecem lá uma pia, com sabonete, com papel para secar a mão, ou então álcool gel. Isso é super importante, espero que isso continue, mesmo quando a pandemia passar, espero que passe logo, mas que os restaurantes continuem com essa preocupação, porque é uma questão de higiene, né? Você vai lá comer e tal, tem que estar com as mãos limpas. Da mesma forma, a sinalização, onde é o banheiro, né, onde é, enfim, o caixa para você pagar, o estacionamento, e também esses cuidados com a acessibilidade. Certo, pessoal? Um piso adequado para ninguém escorregar, se tem uma escada, se tem uma rampa, que tem um corrimão também. Isso tudo, né, o cliente vai perceber que você está preocupado em ter um espaço acolhedor. Pessoal, então era isso. A gente quer manter nessa nossa aula mais ou menos aí com 1 hora de duração. A gente espera que vocês assistam, que vocês podem colocar questões. A gente vai organizar para a gente ter aí alguns encontros, né? A gente até pensou nisso depois. Por exemplo, vocês vão fazer atividade, né? A gente vai postar atividade também no grupo para vocês responderem. Responde a atividade, lá no formulário mesmo envia o link, a gente recebe a atividade. Claro que a gente, os alunos, a gente vai corrigir a atividade, vai dar um retorno para vocês, mas a gente também pensou depois que seria interessante a gente marcar alguns encontros, não toda semana, mas pelo menos uns 3 encontros durante o curso, para a gente conversar mesmo sobre esses assuntos. Marcar 1 hora, a gente vê com vocês qual é a melhor hora, um dia da semana à noite, num sábado de manhã, tal, para a gente se encontrar numa sala dessas online, manda o link para vocês, vocês entram na sala, e aí vocês podem tirar dúvida, fazer comentário sobre alguma coisa que vocês não entenderam, a gente pode dar outros exemplos. Com isso, a gente vai tratar um pouco mais desses nossos assuntos aqui que a gente se propõe com vocês. Desses encontros, só para ficar claro, né, não é obrigado, não vai ser obrigado participar, como a gente disse no início, a obrigação de vocês é assistir essa aula, assistir às aulas e responder às atividades.
E isso a gente vai controlar mesmo, pessoal. A gente tem que conferir, porque vocês vão receber um certificado do nosso projeto de extensão, profissionalização da hospitalidade, da UFMA. Então, a gente só pode dar o certificado para aquelas pessoas que, de fato, assistiram às aulas e responderam, enviaram a atividade, considerando, inclusive, esse prazo que a gente definiu, né, para que você vá aprendendo aquilo que a gente espera que vocês aprendam. Certo, pessoal? Então, vou desligando aqui, fechando aqui a sala. Espero que vocês tenham gostado de nossa primeira aula. Nas próximas aulas a gente vai ter mais participação dos alunos também, fazendo aqui a aula com vocês. Então é isso, gente. Desejo um bom curso, né, que vocês aprendam, que vocês aproveitem, e a gente vai conversar bastante aí nas nossas próximas aulas. Um abraço, pessoal.